Você arruma, limpa, organiza. E no minuto seguinte, parece que passou um furacão. Sapato jogado, toalha molhada na cama, prato na pia, coisa fora do lugar. Parece familiar? Se você mora com alguém bagunceiro, sabe exatamente o que é essa sensação de estar sempre refazendo o que acabou de fazer. Mas deixa eu te contar uma coisa. É possível, sim, manter a casa organizada, mesmo quando quem mora com você não colabora. E não, isso não significa viver brigando ou desistir de ter um lar do jeito que você sonha. Significa entender a dinâmica da convivência, usar estratégias inteligentes e aprender a cuidar da casa sem carregar tudo sozinha nas costas. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como lidar com quem espalha bagunça e ainda conseguir manter uma rotina leve, sem estresse e com a casa funcionando. E tem uma dica no meio que muda completamente o jogo, sem que o outro nem perceba. Sério, você vai querer aplicar hoje mesmo. Fica comigo até o fim, porque a paz na sua casa pode estar muito mais perto do que parece. Você já se perguntou por que manter a casa organizada parece uma batalha diária quando se mora com alguém bagunceiro? Você arruma uma gaveta, no dia seguinte ela tá virada. Dobra as toalhas, alguém vai lá e amontoa tudo de qualquer jeito. Lava a louça e de repente tem 3 pratos na pia de novo, como se tivesse um anti-organização morando com você. E aí começa o ciclo. Você tenta dar conta de tudo sozinha, porque se não fizer, ninguém faz. Só que isso te cansa, te irrita e, no fundo, te tira a paz dentro do seu próprio lar. E o pior, muitas vezes quem mora com você nem percebe o quanto essa bagunça constante te afeta. Mas olha só, isso não significa que você precisa viver nesse caos ou carregar o mundo nas costas. A organização da casa não precisa ser um peso só seu. E o vídeo de hoje é para te mostrar exatamente isso. Como criar estratégias práticas para manter a ordem, mesmo quando nem todo mundo ajuda do jeito que você gostaria. A gente vai falar sobre como lidar com diferentes perfis de bagunceiros, desde os distraídos até os resistentes. Como criar sistemas que funcionam sozinhos, com o mínimo de esforço. E principalmente, como cuidar da sua sanidade mental no meio de tudo isso, porque você merece viver em uma casa que te acolhe, não uma casa que te cansa. Ah, e fica atenta na 5ª dica, porque ela é uma virada de chave. É o tipo de atitude que muda o comportamento do outro sem precisar cobrar ou reclamar. E que traz resultados reais no dia a dia. Então respira fundo, pega papel e caneta se quiser, e vem comigo descobrir como manter a casa organizada, mesmo dividindo o espaço com gente que, bom, digamos, não liga tanto assim para a organização quanto você. Dica 1. Aceite que o outro não vai mudar só porque você quer. Essa pode ser uma das verdades mais difíceis de encarar, mas também é o primeiro passo para você parar de se desgastar. Quando você mora com alguém bagunceiro, a tendência natural é querer educar a pessoa, mostrar que é fácil dobrar uma roupa, que não custa guardar o que tirou, que levar o prato até a pia leva 2 segundos. E claro, você está certa. Só que existe um problema aí. Esperar que o outro mude no seu tempo e do seu jeito é receita para frustração. A realidade é que cada pessoa tem um ritmo, um nível de consciência e uma relação completamente diferente com a bagunça. Algumas pessoas cresceram sem referências de organização, outras simplesmente não enxergam a desordem como algo que precisa ser resolvido. E aí, quando você insiste, reclama ou exige, o que acontece? Resistência. O outro se fecha, você se irrita e a casa vira um campo de guerra, o oposto da harmonia que você tanto busca. Por isso, a primeira dica é: aceite que o outro não vai mudar só porque você quer. Isso não significa se conformar com o caos, mas entender que a mudança precisa partir dele, não da sua cobrança. A partir desse entendimento, você para de lutar contra a maré e começa a construir soluções mais inteligentes, que funcionam com menos atrito. Na prática, isso pode significar começar a assumir o controle de algumas áreas da casa com mais autonomia, sem esperar colaboração imediata. Por exemplo, se o armário do banheiro vive bagunçado e você é quem mais usa, talvez reorganizá-lo de um jeito que funcione para você seja mais produtivo do que esperar que o outro mude o jeito de guardar as coisas. E mais, quando você tira o peso da cobrança constante, sua energia melhora. E muitas vezes,
Só esse movimento já começa a gerar mudanças no comportamento do outro. Não por obrigação, mas por influência. O benefício direto dessa atitude? Menos estresse, menos frustração e muito mais clareza emocional. Você para de brigar contra a personalidade do outro e começa a criar um sistema que funcione apesar disso. E esse é o primeiro passo para ter paz, mesmo morando com alguém que não colabora como você gostaria. Dica 2. Crie sistemas visuais e fáceis de manter. Se você mora com alguém bagunceiro, já deve ter percebido uma coisa. Quanto mais complexo for o jeito de guardar algo, menor a chance de a pessoa colaborar. Pedir para dobrar, organizar por cor, abrir gaveta, colocar certinho. Muitas vezes isso simplesmente não vai acontecer. Mas tem uma saída poderosa para isso. Transformar a organização em algo tão visual e tão simples que até quem não liga para a arrumação começa a colaborar sem perceber. É aqui que entram os sistemas visuais e fáceis de manter. Em vez de exigir organização detalhada, o foco passa a ser funcionalidade e praticidade. E isso vale para tudo, da sala ao banheiro, da cozinha ao quarto. Quer um exemplo prático? Em vez de pedir para a pessoa dobrar as toalhas do jeito certo e empilhar no armário, que tal usar cestos ou caixas organizadoras etiquetadas, onde ela só precisa jogar a toalha lá dentro? Pronto, está organizado do jeito dela e limpo do jeito que você precisa. Funciona e não desgasta. Outro exemplo, sapatos jogados pela casa, um cesto grande na entrada já resolve. Ou um móvel de apoio com nichos fáceis de acessar. Não adianta criar soluções mirabolantes se elas forem difíceis de seguir. O segredo está em adaptar o sistema ao nível de disposição da outra pessoa e não ao seu ideal de organização. E aqui vai um bônus. As etiquetas são aliadas poderosas. Quando você escreve meias, carregadores, roupa suja, chaves, o cérebro associa mais facilmente aquele lugar à função dele. Isso evita desculpas do tipo, não sabia onde guardar, e faz até os mais resistentes começarem a colaborar, mesmo que sem perceber. O benefício direto dessa abordagem é enorme. Você reduz o atrito diário, ganha mais controle sobre a organização da casa e começa a construir um sistema sustentável, que não depende da boa vontade do outro, mas da eficiência do ambiente. E isso, a longo prazo, te devolve tempo, energia e paz. Porque quando a casa facilita a vida, até quem bagunça começa a arrumar. Sem drama, sem briga, só com inteligência. Dica 3. Escolha suas batalhas e não tente controlar tudo. Quando a gente mora com alguém bagunceiro, é muito fácil cair na armadilha de querer controlar tudo. Cada objeto fora do lugar parece um sinal de desrespeito. Cada prato sujo vira um gatilho de irritação. E, aos poucos, você vai se tornando aquela pessoa que está sempre de cara fechada, sempre corrigindo, sempre cansada. Só que tem um preço alto nisso, a sua paz. Porque mesmo que você consiga deixar tudo arrumado, a sensação interna continua sendo de cansaço constante. Como se você estivesse sempre em guerra com a casa e com quem mora nela. É por isso que essa dica é tão importante. Você precisa aprender a escolher suas batalhas. Nem tudo precisa ser resolvido. Nem toda toalha fora do lugar merece correção. Nem todo chinelo no meio da sala precisa virar um sermão. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por você e pela sua casa é deixar passar. Isso não significa ser passiva ou aceitar viver no meio do caos. Significa ser estratégica. Escolher o que realmente te incomoda de verdade e focar nisso. Por exemplo, se você não suporta louça suja na pia à noite, combine com a pessoa que isso será prioridade. Mas em troca, talvez você aceite que o sofá fique com almofadas bagunçadas. É equilíbrio, é negociação emocional. Na prática, isso te dá uma liberdade imensa. Você para de se sentir obrigada a consertar tudo. Começa a tolerar pequenas imperfeições sem que isso roube sua energia. E de forma surpreendente, a convivência melhora. Porque quando você deixa de cobrar tudo o tempo todo, o clima fica mais leve. E o outro também se sente mais disposto a colaborar. O benefício direto dessa escolha é profundo. Você preserva sua saúde mental, diminui os conflitos e começa a viver em uma casa mais harmoniosa.
mesmo que ela não esteja 100% do jeito que você gostaria. E quer saber? Às vezes 80% já é mais do que o suficiente para você viver em paz. Porque no final, ter uma casa organizada também é saber o que pode e o que não precisa ser organizado o tempo todo. Dica 4. Envolva o outro com pequenas tarefas e valorize cada ação. Um dos maiores erros que a gente comete quando convive com alguém bagunceiro é tentar convencer essa pessoa com argumentos longos, críticas ou cobranças constantes. O que acontece? Ela se fecha, se afasta, e o clima dentro de casa vai ficando cada vez mais tenso. Mas existe uma outra abordagem muito mais eficaz. Incluir a pessoa aos poucos, com tarefas simples, específicas e que façam sentido para ela. E aqui, o segredo não está em exigir, mas em envolver. Funciona assim. Em vez de dizer, você precisa ajudar mais na casa, o que é vago e gera resistência, você pode falar, você pode guardar os pratos do escorredor hoje? Já vai me ajudar muito. É direto, pontual e parece menos uma cobrança e mais uma colaboração. E quando a tarefa for feita, mesmo que de um jeito diferente do seu, valorize. Diga obrigada, isso já me aliviou muito. Valeu por ter feito isso hoje. Isso reforça a ação de forma positiva. E aos poucos, cria no outro a percepção de que participar não é um fardo, é parte do convívio. E não subestime as tarefas pequenas. Tirar o lixo, secar a pia, recolher a roupa do varal. Às vezes a pessoa não ajuda porque acha que precisa fazer tudo e se sente sobrecarregada antes mesmo de começar. Mas quando ela entende que pode contribuir com algo prático e rápido, a chance de engajamento aumenta muito. Outro truque que funciona bem é fazer junto, pelo menos no começo. Vamos dobrar essas roupas rapidinho aqui enquanto a série carrega? Parece bobagem, mas cria o sentimento de parceria. E esse é o primeiro passo para transformar a cultura da casa. O benefício direto dessa estratégia: você cria um ambiente de colaboração sem tensão. O outro começa a se sentir parte do processo e não pressionado por ele. E o clima na casa muda. A rotina fica mais leve, mais fluida, e o cuidado com o lar deixa de ser uma guerra solitária e passa a ser um movimento coletivo, mesmo que em doses pequenas. Porque viver junto é isso. Não é sobre obrigar, é sobre convidar. E toda mudança verdadeira começa na forma como a gente se comunica. Dica 5. Crie um espaço seu. Limpo, organizado e do seu jeito. Quando a bagunça do outro começa a invadir tudo, a sensação de descontrole aumenta. Você entra na cozinha e está tudo fora do lugar. Passa pela sala e vê coisa jogada para todo lado. Vai ao banheiro e já dá vontade de suspirar fundo antes de entrar. E o que isso faz com você? Te drena, te esgota, te irrita. E aos poucos você sente como se não tivesse nenhum canto da casa onde pudesse respirar em paz. É por isso que essa dica é tão importante. Tenha um espaço que seja só seu, onde você tenha total controle da organização, da limpeza e da energia. Pode ser um cantinho no quarto, sua penteadeira, sua mesa de trabalho, um armário, uma gaveta. Não precisa ser um cômodo inteiro. O importante é que seja um lugar que você olha e pensa: aqui eu mando, aqui eu respiro. Esse espaço é seu ponto de equilíbrio dentro da casa. Um refúgio. Um lembrete de que você tem poder sobre o seu ambiente, mesmo que nem tudo ao redor colabore. E sabe o que é mais bonito? Esse canto, quando bem cuidado, começa a influenciar todo o resto. Ele te dá ânimo para continuar. Ele inspira o outro, mesmo que sutilmente. E mais do que isso, ele te devolve a sensação de autonomia que a bagunça às vezes rouba. Na prática, isso significa reservar um tempo para manter esse espaço sempre limpo, bonito e com a sua cara. Coloca uma vela, uma plantinha, um item decorativo que você ama. Organize do seu jeito e proteja esse espaço com carinho, sem culpa, sem justificativas. Ele é seu e isso basta. O benefício direto dessa atitude é emocional e profundo. Você cria um lugar de aterramento, onde você se recarrega. E quando a gente tem um espaço para respirar, tudo parece mais leve. A bagunça do outro já não parece tão sufocante. E o cuidado com a casa deixa de ser um fardo constante e passa a ser uma escolha possível, respeitosa, gentil.
Porque manter a casa em ordem não é só sobre o espaço, é sobre como você se sente dentro dele. E você merece se sentir bem. Dica 6. Use o exemplo como ferramenta silenciosa de transformação. Às vezes a gente fala, explica, cobra, repete e nada muda. Mas sabe o que tem muito mais impacto do que palavras? O exemplo. Sim, ele pode parecer lento, mas ele é silenciosamente contagioso. E quando feito com constância, transforma mais do que qualquer sermão. Pensa comigo. Você arruma um cantinho da casa com carinho, deixa tudo bonito, funcional, cheiroso. Não reclama, não aponta, simplesmente faz. Passam-se alguns dias e quem mora com você começa a perceber. Pode ser que a reação não venha imediatamente. Pode até ser que venham piadinhas no começo. Mas no fundo, a pessoa sente a diferença. O ambiente fica mais leve, mais gostoso de estar. E isso, por si só, já começa a gerar impacto. É como plantar uma semente. Você não força a flor a nascer, mas você rega, cuida, dá luz. E ela brota no tempo dela. O mesmo acontece com o comportamento de quem mora com você. Quando o outro vê, sente e vive os benefícios da organização, mesmo sem ser cobrado, ele começa a perceber que talvez valha a pena colaborar também. Um exemplo real. Você começa a organizar só a sua parte do guarda-roupa. Do seu lado, tudo no lugar, dobrado, fácil de acessar. Do lado da outra pessoa, tudo bagunçado. Com o tempo, a comparação visual causa um pequeno desconforto. Mas não é aquele desconforto que gera briga. É o tipo que faz a pessoa pensar: eu poderia melhorar isso aqui também. Esse efeito acontece porque o ser humano responde melhor ao que ele experimenta emocionalmente do que ao que ele ouve racionalmente. E isso, aplicado à organização da casa, é uma das formas mais poderosas de transformar o comportamento alheio sem confronto. O benefício direto dessa postura: você preserva o relacionamento, mantém a paz dentro de casa e ainda inspira a mudança real, de dentro para fora e não de fora para dentro. Você se torna o ponto de equilíbrio da casa e, aos poucos, o entorno começa a acompanhar, porque no final das contas o exemplo não força, ele convida. E todo convite feito com constância e respeito tem muito mais força do que qualquer cobrança. Dica 7. Mude o foco, da frustração para o autocuidado. Você já reparou que quando a gente foca demais na bagunça do outro, a gente se afasta da gente mesma? Cada prato fora do lugar vira um gatilho. Cada roupa jogada no chão te irrita. Você passa o dia inteiro tentando manter o controle da casa. E no fim, sente que perdeu o controle de você. Por isso, a última dica é talvez a mais importante de todas. Mude o foco. Pare de gastar tanta energia tentando consertar o que o outro faz. E comece a colocar essa energia no seu próprio bem-estar. Porque quando você cuida de você, o ambiente ao seu redor começa, naturalmente, a responder diferente. Isso não significa abandonar a casa ou fingir que está tudo bem. Significa colocar a organização no lugar certo da sua vida, como algo que te serve e não que te domina. Se hoje você não conseguiu deixar a sala perfeita, mas conseguiu tomar um café em silêncio no seu cantinho arrumado, isso já é vitória. Se o banheiro está fora do padrão, mas você conseguiu respirar fundo, acender uma vela, ouvir uma música boa enquanto lava a louça, você está vivendo. E a casa vai se ajustando. Criar uma rotina de cuidado com a casa é também criar uma rotina de cuidado com você. E esse equilíbrio muda tudo. Quando você se prioriza, o cansaço diminui, a raiva dá lugar à leveza. E o que antes parecia insuportável passa a ser apenas um detalhe. Você percebe que a desorganização do outro não precisa bagunçar o seu mundo interno. E mais, quando você está bem com você mesma, o outro percebe. A sua energia muda. E com o tempo, essa mudança interna começa a provocar mudanças externas também, inclusive na postura de quem mora com você. O benefício direto dessa escolha é transformador. Você se liberta da exaustão, ganha clareza emocional e passa a viver em uma casa que, mesmo imperfeita, te acolhe, te apoia e te representa. Porque, no fim das contas, o lar começa dentro da gente. E cuidar da casa sem se perder de si é o maior presente que você pode se dar.
Viu só como é possível manter uma casa organizada mesmo morando com gente bagunceira? Ao longo desse vídeo, você aprendeu que o segredo não está em mudar o outro à força, nem em viver numa eterna guerra por toalhas molhadas e pratos na pia. O segredo está em escolher suas batalhas, criar sistemas inteligentes, proteger sua energia e colocar o cuidado com a casa a seu favor, e não contra você. Você descobriu que dá para ter paz sem perfeição, que dá para manter o essencial em ordem, mesmo que nem todo mundo colabore no seu tempo, e que sim, o exemplo silencioso, os rituais de autocuidado e os espaços que você cuida com amor têm mais impacto do que qualquer reclamação. Agora eu te pergunto, qual dessas dicas você vai colocar em prática hoje? Me conta aqui nos comentários. E aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela amiga ou parente que vive sobrecarregada tentando dar conta de tudo sozinha. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de um novo olhar e um pouco mais de leveza. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui toda semana a gente se encontra com dicas reais, práticas e acolhedoras para transformar a sua casa e sua rotina, sem peso, sem perfeição e com muito mais bem-estar. Lembra sempre, você não precisa de uma casa impecável, você precisa de um lar que funcione para você, que reflita quem você é e que respeite o seu tempo. Porque viver com bagunceiros pode até ser um desafio, mas quando você se organiza por dentro, nada mais consegue te desorganizar por fora.